Hoje é uma terça-feira. É quando aqui estamos, através dessas ondas milagrosas da vibe mundial, celebrando saúde, meus caros. Saúde, que é o aspecto mais importante da nossa vida. Só poderemos ser felizes com saúde. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu venho aqui à Vibe Mundial todas as terças-feiras, no horário entre 19 e 20 horas, celebrando saúde. Saúde. E, meus caros, eu tenho duas clínicas médicas que se dedicam a doentes com doenças de dores crônicas. Não há ser humano nesse mundo que já não experimentou dores, né? Crianças, adolescentes, adultos jovens, adultos maduros, pessoas de idade avançada, todos sentem ou sentiram ou vão sentir dores, entende? E vejam vocês, eu cuido do sistema músculo-esquelético, o nosso esqueleto. E nosso esqueleto não é só osso, como muitos podem pensar. Nosso esqueleto tem os seguintes componentes: ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações. Nós somos seres articulados. Pelo menos nós temos umas 350 articulações. Cerca de 350 articulações. Temos 206 ossos. Imagine montar todo esse emaranhado de tijolos, né? Ossos e articulações para fazer um ser humano correr, pular, subir escadas, atravessar uma rua correndo, andar de bicicleta, jogar tênis, entende? Tudo isso, meus caros, é possível por causa do nosso sistema músculo-esquelético, do nosso esqueleto. Entenderam? Entenderam? O que é a postura bonita, né? É a presença bonita do nosso porte, do nosso esqueleto. Entende? Então nós temos uma expressão corporal, né? Uma expressão física, uma expressão corporal. Nós temos uma expressão facial, né? Que reflete nossas emoções. Entende? Nós temos uma presença de gestos, né? Eu às vezes estou aqui falando com vocês, estou gesticulando, entende? Uns gesticulam mais, outros gesticulam menos, mas todos gesticulam quando falam, quando se emocionam, quando gritam, entende? Você vai no estádio de futebol, o que você vê? A turma esbravejando, a turma gritando, a turma gesticulando, a turma xingando, em geral o juiz, não é? Entenderam? Então, meus caros, nós somos seres materiais, espirituais, mentais e nós somos seres emocionais. E o nosso esqueleto tem uma linguagem, né? De que essa linguagem se transmite mesmo sem a palavra. Apenas uma linguagem de expressão, de presença, né? Entende? Qual é a linguagem do depressivo? A linguagem do depressivo, sem ele falar. É aquele esqueleto caindo, né? Com o corcunda aumentado, os ombros caídos, os ombros projetados para frente, o desnível dos ombros, entende? A cabeça projetada para baixo, parece estar olhando o chão toda hora. Entenderam? Essa é uma expressão do depressivo. Entende? O depressivo é a expressão de um mal que assola todo o planeta. É uma verdadeira epidemia. Ou melhor, uma verdadeira pandemia. A depressão. Entende? Então, eu sempre repito aqui, vou falar de novo. O nosso esqueleto, meus caros, ele é muito expressivo.
muito expressivo. Entende? E vejam vocês também, eu nunca vi um sistema ser tão mal falado como um esqueleto em idade avançada. Toda hora eu escuto, né? Ah, a velhice é uma tragédia. Ah, a velhice é terrível. Ah, a velhice é bruta. Entende? O envelhecimento é terrível. Então vejam bem. Não foi o Criador que errou em nossa construção humana. O Criador não erra nunca. Nós erramos em usar muito mal o nosso esqueleto. Carregando pesos, sofrendo impactos, levando tombos, entende? E nos emocionando negativamente, entende? Então, embora nós estamos sempre submetidos à ação da força da gravidade, então nós humanos sempre somos submetidos a dois grandes vilões que nos massacram todos os dias da nossa vida. Então, o maior vilão do nosso físico, o maior vilão se chama força da gravidade. Força da gravidade é uma força invisível que atua sobre todos os corpos que estão convivendo no planeta Terra. E não precisa você estar pisando no chão, não. Por exemplo, tem esse martelo de percussão neurológico. Se eu solto, ele vai para o chão. O que leva ele para o chão? É uma força invisível que atrai os corpos, o verdadeiro ímã, que atrai todos os corpos para a superfície da Terra. Por que o avião cai? Porque os motores não deram sustentação. Entende? Houve uma explosão do avião no ar, vai tudo para o chão. Todos os tombos que você levou, todas as quedas que você levou, a força da gravidade te derrubou, te jogou para baixo. Entenderam? Todos os acidentes foram impactos ou quedas. Entende? Força da gravidade ou impactos. Entende? Então, nós, seres humanos, não temos mecanismos amortecedores. O teu carro tem. Teu carro tem. Tem carro que tem 4 amortecedores para diminuir o impacto dos choques, para diminuir o impacto quando eles passam num terreno acidentado. Entendeu? Mas nós, do corpo humano, não temos amortecedores. A grosso modo, vejam vocês, a grosso modo, os discos intervertebrais da coluna vertebral funcionam, às vezes, como amortecedores. Entende? Porque são esponjosos. Então, se eles recebem uma pressão de cima para baixo, eles se achatam. E nas pessoas jovens, depois eles voltam à altura normal. Entende? Mas com o avançar da idade, entende? Esses espaços se achatam por N situações, principalmente carregando pesos ou sofrendo impactos. E nem sempre eles voltam à posição original. E fazem o quê? Um resíduo de achatamento, que somado vai dar um disco achatado, ou tão achatado o disco, que o disco da coluna explode, que são as hérnias de disco. As hérnias de disco. Essas hérnias de disco podem ir para fora do seu conteúdo, que é um anel fibroso. Quando esse conteúdo explode, passa esse invólucro que os contém, essa explosão se chama hérnia de disco. Muitas vezes ele força, né? Você achata um disco, carregando peso, o impacto, ele protrai, ele como que ameaça explodir, mas ele se achata e vai para fora do seu conteúdo, empurrando o seu próprio contensor, que é o anel fibroso. Entende? Isso se chama protrusão discal.
uma protrusão, ou seja, um avanço do disco fora do seu conteúdo, mas que ainda não explodiu. Quando explode, é a hérnia de disco. A hérnia de disco, quando calcificada, tem o nome médico de artrose e o nome popular de bico de papagaio. Bico de papagaio. Por que esse nome? Porque nas imagens radiográficas, se você imaginar o disco 360 graus, que é o círculo completo, entende? A imagem radiográfica, ela é plana. E a projeção da imagem do disco numa película radiográfica dá a impressão de um bico, um verdadeiro bico de papagaio. Daí o povo chama bico de papagaio. Entende? Outro dia mesmo, um paciente me falou: eu sofro de bico de papagaio, muitas dores, mas tem cura? Tem cura? Veja, o bico de papagaio, meus caros, ele pode até regredir em pessoas jovens. Pode até regredir. Mas em pessoas mais maduras, quando achata um disco e aquele achatamento persiste, não, o disco não volta. Não volta. E dependendo de onde ele vai, ele pode comprimir uma raiz nervosa, entende? Dando um quadro que é o mais doloroso desse mundo, chamado nevralgia. O que é uma nevralgia ou uma neuralgia, né? A nevralgia é uma dor de raiz nervosa. É a pior dor que tem, né? Nevralgia do trigêmeo, nevralgia de uma dor de dente, nevralgia intercostal das costelas, nevralgia ciática, não é? De dor ciática, aquela dor lombar que se irradia para uma ou outra perna, entenderam? Eu, nessa exposição de agora, eu estou tentando responder a muitas perguntas que chegam para mim, entende? Porque as minhas jornadas, elas são seguidas por doentes, são seguidas por ouvintes e tem os seguidores de minhas jornadas, entende? Seus seguidores. E tem os seguidores fiéis que seguem minhas jornadas todas as terças-feiras aqui na Vibe Mundial, entre 19 horas e 20 horas. Entende? Então eu estou fazendo essa jornada e, ao mesmo tempo, estou respondendo a várias dúvidas, a várias questões dos pacientes, entende? Dos vários pacientes. Uma das questões muito perguntadas nessa semana que passou, uma das perguntas mais perguntadas, queriam saber sobre tratamento cirúrgico de doenças da coluna vertebral. Então vejam vocês, vejam. Eu já disse e vou repetir. Perto de 98, 95 a 98% dos problemas de coluna vertebral causam dores. Dores e incapacidade física. Entende? Uma coluna dói porque, eu já expliquei, o esqueleto tem ossos, vasos, nervos, ligamentos, articulações. Então, pode o quê? Um músculo, tendão doer. Por exemplo, uma miosite. Uma miosite. Então, muitas vezes, em nossas clínicas, existe uma dor, né, que é do invólucro, da embalagem, né? Por exemplo, fibromialgia. Muitos ouviram falar essa palavra, fibromialgia. É uma dor muito forte, entende? Dói às vezes nas costas, tem queimação, desconforto. Fibromialgia é músculo
e tendão e fáscia. Fáscias são tendões laminares. Laminares. Por exemplo, uma fáscia na planta do pé. Entende? Existem várias fáscias no organismo, que são tendões laminares. Entenderam? E esses tendões, muitas vezes, eles causam aderências entre várias camadas, tendões e de músculos. E isso é muito dolorido ao movimento. Entende? Então se faz muitas vezes em nossas clínicas o que se chama uma liberação miofascial. Uma liberação miofascial. Com manobras, massagens, entende? Massagens, a rolling massage, que é aquela massagem de rolamento, né? Se tenta descolar essas aderências miofasciais, ou seja, aderência entre músculos e tendões ou fáscias, entenderam? Que são doloridas essas aderências, entende? São aderências. E os americanos, né, os norte-americanos, chamam às vezes essas aderências, quando localizadas, trigger points. Trigger em inglês quer dizer gatilho. Points são pontos, pontos do gatilho. Ou seja, são zonas super doloridas, que dão também irradiações de dores. Irradiação de dores. Né? O paciente diz para mim, me dói o pescoço. Eu digo, mostra onde é a dor. Aí ele põe a mão toda no pescoço. Falo, não, mostre com um dedo só onde dói. Nem sempre ele consegue fazer isso. Entende? Nem sempre. Entende? Quando o doente mostra nas costas um ponto doloroso, com um dedo só, é muito provável que isso sejam trigger points. Entende? Uma zona de aderência miofascial. Entenderam? Muito provavelmente, quando ele indica a dor com um dedo só. Em geral, eles indicam a dor com a mão espalmada. E muitos dizem assim, mas doutor, a dor anda. Ontem doía o joelho esquerdo, hoje está doendo o joelho direito. Hoje mesmo atendi uma paciente, de manhã, eu disse, onde dói? Ela mostrou com um dedo só. Dói aqui. Bom, eu vou te ajudar. Ó, o meu dedo, aí mesmo, um dedo, entendeu? Era um trigger point, entendeu? Um trigger point, um ponto do gatilho. São pontos localizados de aderências miofasciais. Mas isso, meus caros, é da embalagem, é do invólucro, não é da coluna. Entende? Depois nós temos dores das articulações, dor no joelho, dor no ombro, dor nos quadris, tornozelos, pés, entende? Pescoço, coluna. São dores articulares muitas vezes. Né? Mas a pior de todas, eu sempre falo e já falei, a pior de todas são as nevralgias. E a dor ciática é a campeã de nevralgia, neuropatia. Entende? Por compressão mecânica, pela força da gravidade, que é o nosso maior inimigo do nosso esqueleto, nós vamos diminuindo de altura, vamos se comprimindo, a nossa postura vai piorando, o corcunda aumenta, a projeção dos ombros para frente aumenta, a cabeça cai para frente e o nosso horizonte começa a ser o chão. Então as pessoas olham para o chão, dizem, esse é o retrato do envelhecimento do ser humano. Não é o retrato da idade avançada, não. Tem muita gente com idade avançada, com postura bonita. Eu estou atendendo uma paciente que tem uma doença muito grave de coluna, chamada espondilite anquilosante. Olha que nome, meus caros, olha só. Espondilite anquilosante. Anquilose, né, a junção de duas articulações. Quando dois ossos que estão articulados perdem essa articulação e um osso solda no outro, perdendo o movimento,
Disse que tem uma anquilose. Imagina vocês que essa paciente, ela tem todas as vértebras anquilosadas, desde o pescoço até o cóccix. Entende? É uma doença da esfera reumatológica, de reumatismo. É verdadeiramente uma desgraça articular. Poliartralgia articular. Entende? Dói, todas as articulações são soldadas. E essa doença tem um caráter muito ruim. Ela vai jogando o doente, a postura do doente para frente, aumentando o corcunda, o dorso curvo. E tem pacientes com essa doença, se você ver na rua alguém andando todo encurvado, olhando só o chão, provavelmente ele tem essa doença chamada espondilite anquilosante. Nós tratamos disso, melhorando as dores e melhorando a postura do indivíduo. Essa paciente que nós estamos atendendo, estamos melhorando a mobilidade de algumas articulações. Então ela está muito feliz, porque ao mesmo tempo, embora ela tenha essa doença, ainda a doença não fez o mal maior, que é encurvá-la toda para frente, entenderam? E jogando a cabeça dela de tal forma para frente que o horizonte fica apenas restrito a enxergar o chão, entende? Para enxergar a frente, ela tem que inclinar o corpo todo para trás, para a cabeça poder olhar o horizonte, na horizontal. Entenderam? Bom, eu com essa palestra de hoje, dessa metade, da primeira metade da jornada de hoje, eu acho que respondi muitas perguntas que chegaram a mim. Entende? Muitas perguntas. Então veja, sobre o bico de papagaio. Entende? O bico de papagaio dói, veja. Eu tiro dores de colunas cheias de bico de papagaio. Então eu posso dizer assim, dependendo de onde acontece o bico de papagaio, ou artrose, é possível reverter esse quadro de dor a um paciente sem dor, embora eu não tirei o bico de papagaio. Não tirei o bico de papagaio. Ele lá está, mas saiu a dor. Então, a gente, como médico, não usa essa palavra cura. Não, quando eu tiro a dor do indivíduo, né, estou atendendo também um senhor fortinho, né, fortinho, e estou atendendo um fazendeiro, também bem fortinho, entende? Com muitas dores, muita artrose, muito bico de papagaio. E as dores dele estão maravilhosamente resolvidas, entende? Como se fosse um milagre, entende? Mas não tirei os bicos do papagaio. Então, não é que o bico do papagaio tem cura, não. O tratamento pode dar um grande alívio em termos de desconforto, de dor, entende? Esse fazendeiro, por exemplo, entrou na clínica mancando numa perna, entende? Muitos pacientes, para subir no carro, tem uma grande dificuldade. Entende? Nós fazemos um tratamento, eu fico só observando depois. Eles andando normalmente ou entrando no carro normalmente também. Entende? Então, basicamente é isso. Nós lidamos com dores há mais de 35 anos, quase 40 anos. Então, de dor, modéstia à parte, nós entendemos. E 80% de todas, é o que eu vou falar, cerca de 80% de todas as dores do planeta Terra decorre de transtornos do nosso esqueleto. Entendeu? Mas estou vendo que a primeira metade da jornada de hoje está terminando. Mas vocês são meus convidados para ouvir a segunda metade da jornada de hoje, que eu vou dar a seguir daqui a pouco, passando alguns minutos. Entende? Eu tenho clínicas que tratam dores crônicas dos pacientes. Uma fica na Avenida Pacaembu, 1024, perto do Hospital Samaritano, e não longe do estádio do Pacaembu. E outra clínica de dores crônicas fica na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo, próxima do Hospital Albert Einstein e do estádio do Morumbi. Telefone de nossas clínicas, fixo, 11, Código de São Paulo, 3661-4243. Celular comum de nossas clínicas, 119-7082-8015.
Emergências. Nós temos um telefone que atende emergências. Hoje mesmo, atendi uma emergência no telefone. A pessoa relatou: minha mãe está com uma crise absurda de coluna, uma dor terrível, uma crise incrível. Ela não consegue sair da cama, entende? Eu disse: não conseguem trazê-la aqui na clínica? Não, doutor, é impossível. Peço a você receitar um analgésico bem forte e vamos ver se amanhã tem condições dela chegar até a sua clínica. Entendeu? Então, eu receitei uma receita à distância, né? Que nem sempre as farmácias atendem, se é um analgésico muito potente. Entende? Então, a pessoa vem buscar, né? Manda alguém pegar a receita na minha clínica, compra a medicação para o paciente se aliviar e poder, com um pouco de alívio, já chegar na minha clínica, de dores. Muito bem. Daqui a pouco eu volto, continuando a jornada de hoje. Até mais.